Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia. Mandando aqui, tô mandando pro pessoal aqui o aviãozinho da live, tá? Tá. Vamos esperar um pouquinho. Isso. Tá jóia. Pessoal, vamos, quem tiver aí, coraçãozinho, chame os amigos. Tem um aviãozinho aí que você consegue chamar os seus amigos. O coração. Mas... Bom, doutor, é um prazer te receber, tá aqui nessa live. Muito bom. A gente vai falar hoje um assunto que acho que muitas mulheres acho que têm dúvida ainda. Se você quiser que eu desabilite também os comentários, você me avisa, tá? Tá bom, pode Eu posso deixar. desabilitar aqui. Tá A gente vai jóia. falar desse assunto, acho que impacta muito a saúde da mulher, né? Aqui no Isso. consultório a gente vê que as mulheres realmente sofrem muito de dores, né? Relacionada, eu A falo de dor endometriose. pélvica como um todo, né? Isso. Mas tem alguns assuntos específicos que a gente é melhor falar individualmente para as pessoas começarem a entender e a perceber um pouquinho o corpo. Eu acho que o autoconhecimento falta muito nas mulheres, né? Ainda, apesar da gente Falta. falar bastante do assunto, né? Esgotar, as mulheres ainda não conhecem muito bem a endometriose, como fazer diagnóstico, e muitas sofrem, e principalmente por ter um diagnóstico tardio, que é o que acontece muito atualmente, né? Só vão Exatamente. perceber quando já estão com a doença um pouco mais avançada. Mas é um tema que eu gosto muito de falar, endometriose. Bem Legal. interessante. Bom, gente, hoje a gente vai falar, então, estou com a doutora Valéria Bruna aqui, participando da nossa live. A gente vai falar hoje da endometriose, impactos na saúde da mulher, tá? Como acontece, quais são os sintomas e o impacto no cotidiano e a intimidade, né? Porque a gente sabe que esse sistema também impacta na sexualidade, né? Na Isso, intimidade do casal, da mulher, isso mesmo. enfim. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho do que você faz aí no consultório, do seu trabalho, Isso. aonde é seu consultório. Eu acho que é Isso. importante para as pessoas saberem assim, um pouquinho sobre Eu você. sou, eu sou ginecologista, com título de especialista em ginecologia e obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Sou chefe do serviço de ginecologia do HCE, coordenadora do programa de residência médica, mestranda na Unirio, e tenho um consultório na freguesia, Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Jeremário Dantas. Na minha bio tem o contato para agendamento de consulta. Já faço essa especialidade há 25 anos, já Legal. sou formada, e ajudo a formar novos profissionais.
Então, a ginecologia é minha paixão, sou apaixonada pela ginecologia. Sou cirurgiã ginecológica, a minha formação é basicamente cirúrgica. Eu fiz residência aqui no Hospital da Lagoa e fico muito satisfeita de participar da sua live. Gostei Ah, muito do convite. muito obrigada. Então, as principais dores pélvicas, só para quem ainda não sabe, são os processos inflamatórios, né? Se eu estiver errada, também me corrija. Tá certo. As distofias genitais que a gente chama é como se fosse um útero que arriou, vamos dizer assim. Prolapso uterino, prolapso Prolapso. uterino. Isso. Isso. Que a gente chama é quando os ligamentos ficam frouxos e aí o útero desce. Desce. Tá? E a endometriose, né? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho quais são as dores comuns relacionadas ao sistema uterino que você mais atende aí no seu consultório. Que a gente sabe A dor pélvica é uma das queixas mais frequentes no consultório de qualquer ginecologista. Seja por endometriose, por torção de ovário, dor ovariana, paciente que tem as cirurgias prévias, que apresentam aderências pélvicas, que são como se eu tivesse pequenas cicatrizes dentro da barriga, da nossa pelve, unindo o intestino com o útero. Então, na hora da menstruação, da cólica, vem aquela dor insuportável. Um dos principais sintomas, né, de queixa da endometriose é a dor pélvica na menstruação, que é o que chama muita atenção toda vez que você recebe uma paciente que ela já chega dizendo que sente muita dor pélvica, né? Na hora da menstruação, no momento que ela está menstruada, e a gente chama de dismenorreia, que é a dor presente durante a menstruação, nos faz pensar muito em endometriose. Não quer dizer que toda paciente que tenha cólica na menstruação vai ser endometriose, mas é um sintoma muito comum em pacientes portadores de endometriose, a dor pélvica de forte intensidade no período da menstruação. É o que chama mais atenção. Então, a cólica é comum, ter cólica é comum, mas uma intensidade maior, fique mais atenta a esse sinal. Isso. Dor para evacuar na hora da menstruação, dor para urinar quando está menstruada. Isso tudo fala a favor de ter uma doença de endometriose mais infiltrativa, que é o comportamento da endometriose, né? A endometriose ela vai invadindo os órgãos que estão adjacentes ao útero. Então, você pode ter dor no intestino na hora que for evacuar, menstruado, uma dor insuportável, dor ao evacuar, dor na hora de ter relação, que é a dispareunia, porque aquela região toda do assoalho pélvico está comprometida. Então, você pode ter dor. Perfeito. Gente, olha só o que ela está falando assim, independente da origem do problema, né, as dores uterinas, a mulher tem que prestar atenção realmente em pequenos sinais de incômodo, se ele vai aumentando progressivamente. E a endometriose, ela é um pouco silenciosa. Então, é importante você saber que talvez você já tenha endometriose e talvez essa dor não seja intensa hoje. Por isso que é importante você prestar atenção, porque ao longo da vida, né, pode ser que essa intensidade aumente. Isso mesmo. O diagnóstico, às vezes, demora, em média, mais de 10 anos para você firmar o diagnóstico de uma paciente portadora de endometriose. Porque ela vai relatar com a mãe assim, aos 14, 15 anos, mãe, eu sinto cólica. Ah, mas eu também sentia na sua idade. A sua avó também sentia, a sua tia sentia. E aí vai dando anti-inflamatório, analgésico, compressa morna, vai fazendo automedicação e esse quadro da endometriose vai aumentando porque aumenta o número de lesões, principalmente em pacientes jovens. Então, toda paciente que chega hoje, que está muito falado, paciente com dor pélvica na menstruação de dismenorreia, a gente sempre investiga endometriose. Então sempre. Já fica de olho ali, já fica sempre. Para as filhas, sobrinhas, né? Fica atenta. Pessoal, se tiver pergunta, vocês podem fazer, a doutora responde, a gente tenta ajudar da melhor forma aí, tá bom? É importante vocês interagirem também com a gente, tá? Além de botar nos coraçõezinhos aí e chamar o pessoal para assistir essa live, tá bom? É muito importante aí para a saúde da mulher. Então, assim, o que você está falando, assim, não é fácil identificar realmente a endometriose, né? É preciso, às vezes, realizar bastante exames para poder, talvez, tentar identificar esse diagnóstico, né? Saber realmente que essa pessoa tem a endometriose X. O que vocês fazem, assim, para identificar, por exemplo, a endometriose precocemente ou não? Como é que seria isso? Os exames básicos que você vai fazer numa consulta ginecológica é a ultrassonografia. Mas o exame melhor para a gente identificar a endometriose hoje é a ressonância nuclear magnética e a ultrassonografia do assoalho pélvico, que tem que ter um preparo especial para fazer. Nessa ressonância e na ultrassonografia, eu consigo identificar lesões focais de endometriose e as aderências.
É claro, eu sempre falo muito isso para paciente. Você não pode nunca deixar que um exame único seja o específico para aquela determinada doença. Você faz, os exames já têm o nome de exames complementares. Eles vão complementar uma suspeita clínica. Às vezes eu tenho paciente com ressonância que não me mostra muita coisa. Eu tenho uma ultrassonografia que também não evidencia focos enormes de lesão, mas eu faço um teste terapêutico. Eu bloqueio a menstruação dela e vejo como vai ficar a dor. Se quando eu bloqueio a menstruação, ela fica assintomática, eu já falo, poxa, essa menina pode estar com endometriose em fase inicial. Né? Que a endometriose tem as fases dela. Ela pode estar com endometriose em fase inicial. Se eu já começar a tratar e amenizar a evolução da doença, ela vai ter provavelmente um prognóstico melhor. Porque um dos grandes problemas da endometriose é a infertilidade. É a dificuldade que a mulher encontra mais tarde de engravidar. E às vezes só vai fazer diagnóstico também quando começa a investigar para infertilidade. Não consegue engravidar depois de 2, 3 anos. Já tinha aquela dor que para ela era normal, você vai ver que está com endometriose profunda. Mas os principais exames, ressonância e ultrassonografia de assoalho pélvico, são os principais exames para identificar. Legal. E tem uma pergunta aqui. Qual é a diferença de endometriose para adenomiose? Toda vez me perguntam. Endometriose é quando você tem a parte interna do útero espalhada na barriga, que é o endométrio. Então, o foco vai estar na bexiga, vai estar no intestino, vai estar ali na borda anal, vai estar no peritônio, que é a parte que reveste o útero. A adenomiose é como se eu pegasse uma parede e jogasse uma tinta. Essa tinta entra, se tiver rachadura, não entra na rachadura da parede? Então, esse endométrio que entra naquela rachadura vai formar a adenomiose, que são os focos dentro da musculatura uterina, que são mais difíceis de tratar. Por quê? Como está na musculatura, a paciente acaba tendo muito sangramento, muita dor. Por quê? O útero é um músculo que tem que contrair. Se eu tenho uma coisa ali, uma estrutura, que é um foco de endometriose, que a gente chama de adenomiose dentro da musculatura, aquilo ali para contrair vai dar muita dor, vai dar muito sintoma de dor pélvica forte e muito sangramento, porque o útero não consegue contrair de forma adequada. Mas a adenomiose é a endometriose dentro do músculo uterino. E endometriose é quando a doença está fora da cavidade, está na bexiga, está no intestino, está na parede peritoneal. São as diferenças de adenomiose para endometriose. Tá? Legal. Isso. Eu acho que deu para entender, não sei. Não, assim, deu para entender sempre... perfeitamente. A gente já tinha uma paciente aqui que tinha endometriose, ficou acho que 3 anos para engravidar, chegou a fazer tratamento. Aí ela veio pra gente aqui, pra gente trabalhar toda essa parte de assoalho pélvico, Isso, enfim. muito bom. Região de bexiga, tudo que é relacionado à região pélvica ali, intestinos, enfim. A gente fez toda essa manipulação e foi interessante, né? Na primeira consulta, a gente já espera o próximo ciclo, ver como é que você vai ficar. Então, as dores já diminuíram, Muito né? bom. Na segunda sessão, a gente falou a mesma coisa, atendemos, né, ajustamos tudo novamente. E aí, na segunda sessão, ela já engravidou. Foi muito interessante, sim, muito emocionante. Hoje a menina vai fazer 1 ano. Então, você vê que também existe um sintoma psicológico muito associado, né? Que, na verdade, para você engravidar, não é só ter o útero pronto para receber, é você também ter a função, né? A função aqui do hipotálamo, do campo das emoções, que é onde está a liberação dos hormônios que vão agir lá no ovário para liberar o óvulo, que na mulher tensa com endometriose, ela fica com dor tensa, está sempre com dor, está sempre tensa. Bloqueia a ovulação, ela também tem dificuldade de engravidar. Então, no momento que você alivia a dor, alivia o sintoma, você estimula a ovulação e ela fica ali para poder engravidar. É bem interessante. Bom trabalho. Não, foi muito emocionante, assim, quando a gente soube, ela não voltou e engravidou. Eu falei, opa, que bom. Tipo, ela ficou super feliz e tudo. Muito era o sonho bom. dela, né? Você imagina, você 3 anos tentando engravidar, fazendo tratamento e mesmo assim ainda não consegue. Para a mulher é muito ruim. É frustrante. Casal, é frustrante. Parabéns. Legal, obrigada. Assim, ao longo da vida, foi o que você falou também, né? Eu acho que ao longo da vida a gente passa por diversas mudanças, seja físicas, sociais, emocionais, né? Isso tudo também interfere nas nossas dores, podem potencializar nossas dores, né? Potencializa. E o legal da fisioterapia é que ela atua em várias fases da mulher, desde o ciclo menstrual, alterações hormonais, a infertilidade,
a dores relacionadas a sexuais, né? Das relações sexuais, Isso. enfraquecimento da musculatura, envelhecimento e de todas as suas consequências, enfim. Normalmente aqui no nosso consultório a gente atende essas mulheres que ou têm incontinência urinária, ou têm endometriose, lombalgia para essas mulheres é um sintoma muito comum. Muito comum, e a gente já começa, opa, peraí, tem alguma coisa aí acontecendo de errado. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, o que é a dor pélvica? Ela já até falou um pouco pra gente. É uma dor, aquela dor embaixo, assim, do abdômen, né? Se eu estiver errado, você me fala, aqui no pé da Tá barriga. certo, isso aí. Que pode significar o seguinte, problemas ginecológicos, problemas uroginecos, vamos dizer assim, intestinais e também relacionados à gravidez. Olha quanto abrangente é uma dor nessa região, né? E você tentar identificar. Eu queria saber de você o seguinte, quais são os sinais e sintomas que os pacientes mais apresentam aí quando chegam para você com a endometriose, por exemplo? Um dos que você já falou, a dismenorreia, que é a dor durante a menstruação, dor na hora de ter relação sexual, a paciente refere que determinadas posições ela não consegue ter relação, sente muita dor, mesmo fora da menstruação. Né? Isso aí tem que deixar claro. Quando você tem já a doença infiltrada no assoalho pélvico e já tem aquela fibrose, fez um bolo de cicatrização ali no fundo da pelve, a paciente, na hora que vai ter relação e o pênis bate no fundo da vagina, ela sente muita dor, muita dor. E às vezes elas têm vergonha de falar com o parceiro que estão sentindo dor e fogem da relação sexual. E aí vem outro problema, que é o problema de família, de relacionamento. Então, a dor na relação sexual, a dor na menstruação. Algumas apresentam muito sangramento irregular, porque estão com a adenomiose associada. Você pode ter náusea, vômito, enjoo, porque quando você menstrua é uma doença inflamatória. Então, quando você menstrua, você pode estimular as vias do sistema nervoso, que estão naquela região, e deflagrar náusea, vômito. Algumas pacientes ficam com diarreia, outras ficam com constipação, acabam tendo medo de evacuar com medo de sentir a dor. Então, elas começam a ter o intestino preso. E quanto mais você fica constipada, evitando ter aquele reflexo de evacuar e evacuar, mais as fezes ficam duras e pior você vai ter depois na hora de você fazer a evacuação. Então, ali uma falando que sente dores. Uma das características é exatamente essa, muita dor na relação, dor na hora de evacuar e dor na menstruação. São os principais sintomas que você vai encontrar na paciente com endometriose. Então ela já pode investigar se pode ser endometriose. Pode. Às vezes a dor é só, às vezes ela não tem tanta dor na menstruação, por quê? A dor é um sintoma subjetivo, né? Eu posso sentir a dor numa intensidade e você vai sentir em outra. Então, algumas mulheres toleram bem a cólica menstrual, mas não toleram a dor na relação sexual e não toleram a dor na evacuar, porque a parte do reto está mais comprometida do que a parte do útero em relação à doença. Então, qualquer sintoma que você sinta que está diferente do seu habitual, tem que investigar para endometriose. Mulher em vida sexual ativa e na vida reprodutiva tem que investigar para endometriose, sempre. Sempre investigar. Ela fala. Isso aí. Isso. Então, vamos lá. Então, os sintomas mais comuns são dor e a irregularidade menstrual. A gente poderia classificar assim? Eu falei da adenomiose com a dor e a irregularidade menstrual. Isso aí. Isso aí. Então, as pessoas podem ter dor nas costas, dor no abdômen, na pelve, no reto ou na vagina. Isso. Pode ter dor ao defecar, dor na relação sexual. A menstruação pode estar anormal, irregular, mas dolorosa, sangramento na vagina, pela vagina. Isso. Constipação, incapacidade de esvaziar o intestino e quantidades excessivas de gases. Muito. Infertilidade, plenitude abdominal e sensibilidade à dor. Isso aí. A sensibilidade está mandada que é uma doença inflamatória. É uma doença de característica inflamatória, que cada foco desse que você forma, ele libera substâncias de ação inflamatória. Não dá muita dor, muito desconforto. Perfeito. A Maria está perguntando, e quem tem miomas? E quem tem miomas? O mioma é uma patologia diferente da endometriose. É totalmente diferente. É claro que você pode coexistir com as duas lesões, com endometriose e miomatose. Vai depender do mioma, da localização, do sintoma que ele apresenta para traçar a conduta. Mas você pode ter os dois. São totalmente diferentes.
Dá dor na região lombar também. Isso aí. Muita dor na região lombar. Dá A sim. gente, alguns transtornos também relacionados ao sistema também é desconforto para urinar, né? Porque ficar também é muita relação ali com Se tiver foco em bexiga, vai dar desconforto urinar. região renal também. Pode ser que você tenha um desconforto Pode. na região renal, Você hemorroidas, né? pode. Pode. Tudo Hemorroidas. se incomoda. Isso. Tem algumas doenças subjetivas. A gente fala de dores de como é que fala? Sensação de pesadez epigástica. Então, ficam pesado nessa região, né? E Na fica. verdade, você pode ter até endometriose no diafragma, que você encontra muito, né? Na parte onde reveste, onde está o pulmão ali embaixo, a gente chama de diafragma. Você pode ter foco em diafragma e dar essa sensação de dor para respirar, desconforto, plenitude. Também pode ocorrer. Insônia. Esses pacientes podem ter insônia. É por causa da dor. Como é uma doença inflamatória, você sente muito desconforto. Então, na hora de dormir, você não consegue. Aquela dor fica ali latejando, incomodando. Incomoda muito. A paciente fica com irritabilidade, fica com insônia, fica com mau humor. Todos os sintomas vão vir junto associados à dor. Então, realmente mexe muito com o psicológico da paciente. E quem tem SOP? SOP é outra patologia totalmente diferente de endometriose. É síndrome do ovário policístico. Não tem nada a ver com endometriose. O diagnóstico é diferente, é uma síndrome metabólica por alteração no folículo ovariano, que aí você produz mais hormônios masculinos e vai ter todos os sintomas da SOP. Não tem nada a ver com endometriose, é outra live. É outra live. É Tem uma outra pessoa na live. família que tem endometriose, mioma, cada ciclo é um inferno, coitado. Fica insuportável por dias. Porque dor, né? Ninguém consegue Aí tem que conviver com dor. investigar se ele tem indicação cirúrgica, se tem indicação de tratamento clínico, né? Porque tem Quem tem micropolicístico também não tem nada a ver. é outra coisa. É a mesma coisa do SOP, né? A síndrome do ovário micropolicístico. Não tem a ver com a endometriose. A dor pélvica ela também pode ter relação com diverticulite, né? Diverticulite, Você, apendicite. É importante investigar, né? você pode ter, pode fazer confusão com infecção urinária, com cálculo renal, com doenças intestinais, como a diverticulite, doenças como retocolite ulcerativa, doença de Crohn, gastroenterites. O diagnóstico pode estar relacionado com várias patologias. Às vezes, até a paciente está tratando com um proctologista, mas a lesão é de endometriose. Às vezes está tratando com um urologista, uma infecção urinária de repetição, mas ela está com uma endometriose. Então, qualquer patologia, qualquer alteração que ela vai ter nos órgãos que estão na região pélvica, que aí é útero, intestino e bexiga, vão dar sintomas com clínicas diferentes. É uma patologia rica em sintomas, né? A Não, isso é endometriose. importante saber, porque justamente é isso que eu estou falando. Muita gente trata com um especialista que acha que é Errado? infecção urinária e não é outro problema. Aí você fica tratando e não resolve porque não é a Não, origem do problema, né? Não é o que está isso. causando o problema, né? E a Então tem gente que endometriose, o faz. tratamento é você bloquear a menstruação. Então, eu já peguei muitas pacientes que fizeram cirurgia com um proctologista ou com um cirurgião geral. Ele foi lá, tirou a doença, identificou, mas não tratou. Então, ela continua tendo reativação da doença porque tem que bloquear a menstruação. Se você não bloquear, a paciente vai continuar formando focos. E às vezes não é a doença que voltou, mas a gente operou. A doença é microscópica. Se ficar uma célula pequenininha e eu não bloquear aquela menstruação, aquela célula vai fazer uma doença de novo, a doença volta. Então não é a doença que recidivou, é que ficou doença residual que não foi tratada. E aí acontece muito quando a paciente vai ser diagnosticada e não se pensa em endometriose, né? No urologista, no proctologista, no cirurgião geral. Mas tem que pensar sempre em mulher na vida ativa, né? Ó, tá perguntando, a Maria tá perguntando, quem tem mioma pode engravidar? Pois eu tenho Pode, e queria muito engravidar. pode, mas tem que saber qual é o tipo de mioma que ela tem, né? Que você tem. Se esse mioma está na cavidade uterina, se está na musculatura, se está na parte externa. Porque dependendo da localização, eu já fiz parto de pacientes com mioma de 15 centímetros. Então ela engravidou normal e teve o seu filho. Depois a gente operou o mioma. O mioma não impede, mas você tem que saber a localização dele e investigar. Se tem tratamento, se não tem. Tá? Pode engravidar tomando remédio para endometriose? Depende da medicação.
Tem os medicamentos que a gente tem usado agora, que é, né, o PATD, que é o Dienogest, que ele não tem efeito contraceptivo, mas ele bloqueia a ovulação. Então é muito difícil você estar fazendo tratamento para endometriose e você engravidar. É bem difícil. Tem que A ser de gente tem que momento tratar a diferente. endometriose, depois estimular a ovulação e liberar para a gravidez. Mas tem como engravidar sim, tá? Quais são os fatores de risco aí que os pacientes podem ter essa disfunção? Tem algum fator de risco Associar. assim importante? Baixo número de filhos, paciente que nunca engravidou, por exemplo, ela está mais propensa, porque ela vai estar sofrendo mais os efeitos do estrogênio e da progesterona. Paciente que teve história familiar, né, tem alguém na família que apresentou endometriose, também podem apresentar. Paciente com cirurgia prévia, né, ou cesariana, ou a cirurgia mesmo de miomectomia, tirou o mioma, elas podem estar sujeitas a apresentar endometriose. São as principais causas que estão ligadas à endometriose. Certo. Com que idade a mulher corre o risco de ter endometriose? No momento que Essa é a ela começa pergunta a difícil. No momento que começa a menstruar. No momento que começa a menstruar. Na verdade, quando a gente vai falar da etiologia da endometriose, existem algumas teorias. Uma teoria, a gente chama, o nome é feio, se chama metaplasia celômica. O que é isso? A menina, né, quando ela vai ser desenvolvida dentro do útero da mãe, e aí você já vai ter a formação das células que vão compor o útero. Uma dessas células sai de dentro da cavidade uterina e vai se alojar lá na parte profunda do músculo glúteo, né? Daquela musculatura que reveste a parte inferior da nossa barriga, a pelve. E aí fica ali adormecido. Você começa a menstruar, aquele foco começa a crescer e você vai ter endometriose profunda. Outra é quando o sangue, quando você menstrua, ele sai pelas trompas e cai dentro da pelve, né? O sangue, com a pressão da contração, ele sai pela vagina e sai pela trompa. Ele sai pela trompa, aí vai para o ovário, para a bexiga, para o intestino, para o peritônio e forma foco de doença. São as duas principais teorias que estão associadas. Então, o sintoma que você vai encontrar é quando começa a menstruar. Começou a menstruar, você vai começar a apresentar os sintomas de endometriose. Entrou na menopausa, se você já tiver lesão, vai continuar sentindo mesmo na menopausa. Né? Porque você não operou, tá cheio de aderência, tá cheio de fibrose, de cicatriz na barriga, você vai ficar com dor. Mas o diagnóstico é quando você começa a menstruar, você pode estar tendo a endometriose. É logo no início. Quais Tem são muita os pergunta. medicamentos para a dor para quem tem endometriose? E a alimentação também tem que ser mudada? Hoje a gente fala muito, quem me segue aqui também, e você vai falar a mesma coisa, nós estamos fazendo uma medicina preventiva. A medicina preventiva está associada à alimentação, e prática e hábitos saudáveis. Aí você vai entrar com atividade física. Quando você faz uma alimentação com alimentos com uma ação anti-inflamatória, você diminui esses efeitos a nível de intestino, a nível de bexiga, porque você vai estimular o melhor funcionamento desses órgãos. Então, a alimentação é importantíssimo ser mudado. Outra coisa que você tem que mudar é a atividade física. Quando você faz algumas atividades, principalmente aeróbicas, na endometriose, você libera endorfina. Endorfina dá sensação de bem-estar e diminui a ação inflamatória sobre os focos de endometriose. Então, além do tratamento medicamentoso e cirúrgico que existe, você tem que melhorar a sua alimentação, que são hábitos de vida saudável, e atividade física regular, tá? Acho que passou. Mas é isso, basicamente. Tem que melhorar sim. Perfeito. Esterectomia suprime necessariamente a endometriose ou a endometriose sobrevive sem o útero? Se você não é retirar o útero que você vai tratar, porque na verdade quem produz os hormônios são o ovário. É o ovário que vai estar produzindo. Então, antigamente, né, há muitos anos atrás, há mais de 30, 20 anos, você fazia como tratamento da endometriose a esterectomia total abdominal com retirada dos anexos, ovários e trompas. Mas se você tiver focos com fibrose, você vai parar de ter o estímulo hormonal. Mas a fibrose que se formou ali, ela vai continuar. Então, não é tirando o útero, né, que é o órgão que está com o endométrio, que vai te tratar. Porque se já tiver focos no intestino, na bexiga, tem que tirar esses focos. E aí é com tratamento cirúrgico e bloqueio hormonal para não se formarem. Mas a esterectomia sozinha não resolve endometriose, não. Tá? Perfeito. Acho que você já respondeu essa. É uma paciente que tem endometriose, quando chega na menopausa, tem a melhora dos sintomas ou fica curada? Tem melhora dos sintomas desde que não tenha aderência e fibrose. Porque se ela já tiver intestino preso, a bexiga está presa,
a vagina está toda colada no fundo do útero, ela vai continuar sentindo dor. Mesmo entrando na menopausa, não vai ter novos focos, mas o sintoma da dor pélvica ela vai continuar sentindo. Aí, realmente, às vezes a intervenção é cirúrgica. E dependendo do avanço da doença, a cirurgia, às vezes, também não dá o benefício. Aí tem que ver a fisioterapia, né? Medidas que vocês fazem, até de acupuntura para melhora da dor, que também resolve bastante. Mas entrando na menopausa, ameniza, mas não cura. É uma doença que é incurável até agora, né? Então, quais são os tipos de endometriose que a gente tem aí? Quais são as São possibilidades? basicamente, é, são basicamente três. Endometriose superficial, que acomete peritônio e os órgãos adjacentes. Endometriose profunda, que aí vai pegar intestino, vagina, o reto sigmoide, vai pegar a bexiga. E a adenomiose, que a adenomiose é aquela endometriose dentro da musculatura uterina. São os três principais tipos. E aí você vai ter grau, né? Grau 1, 2, 3, de acordo com a intensidade da doença. Mas são três tipos de endometriose. Como é a Perfeito. cirurgia? Quais, como é a cirurgia? Como é a É. cirurgia? A Dani está Então, a perguntando. cirurgia normalmente é feita por via laparoscópica ou via robótica. Hoje estão se usando muito a robótica. É uma cirurgia que dá mais resultado. E eu esqueci de ligar o celular em cima. Que dá mais resultado. E você vai tirar os focos e desfazer a região de aderência. É uma cirurgia bem longa, dependendo da quantidade de lesões que você tenha. Às vezes tem que intervir com o urologista e com o proctologista. Às vezes tem que fazer ressecção de intestino, tem que fazer ressecção de bexiga, mas o tratamento é com a cirurgia, ou por laparoscopia ou por robótica, tá? É porque tem que tirar todos os focos, né? O ideal é que você Todos tire os todos os focos focos para que a doença não volte não volte, novamente. todos os focos têm que ser retirados. Vou tirar aqui, acho que foi, melhorou. E às vezes, assim, você faz o exame, né? Na hora que você vai ver, tem algo a mais também, né? Pode acontecer isso. Sim, Pode ter essa possibilidade, né? com Quando certeza, você já tive visualiza, muita sorte. tem que tirar Já mais. tive muita surpresa com a endometriose. Essa semana mesmo operamos uma aqui que a minha amiga trouxe que não foi mole, não. A cirurgia deu trabalho. Deu trabalho. Quais são os outros Deu impactos trabalho. assim Tô- relacionados à endometriose? Tem algum outro mais específico, algum outro O impacto? trabalho, né, o impacto Na saúde. social em relação ao trabalho, né? Na saúde, o principal é a dor pélvica e essa dificuldade que você vai ter em engravidar, né? Em ter uma vida sexual adequada. São os principais impactos que estão me vindo na cabeça aqui agora. Bloquear a menstruação por quanto tempo? A Débora está perguntando. Enquanto você tiver menstruado, a gente bloqueia. Enquanto você tiver, só vai tirar o bloqueio quando você quiser engravidar. Fora isso, tem que sempre manter bloqueada. Faz a cirurgia e o bloqueio pode ser com anticoncepcional, com implante, né? O implante, o chip da beleza, tem muita gente usando para endometriose. Você pode fazer com implante subcutâneo de progesterona contínua, pode usar com DIU, Mirena, que também faz o bloqueio. Qualquer um desses aí você pode usar, mas enquanto você estiver menstruando, tem que bloquear. Endometriose pode virar Bloquear câncer? Não, câncer. não. Endometriose não vira câncer. É uma dúvida que toda hora perguntam. O comportamento é igual ao de um câncer, porque ela é infiltrativa, ela vai invadindo. Mas ela não é câncer. Câncer é totalmente diferente. É uma neoplasia com crescimento desordenado de células que alteram a sua função. A endometriose não, é uma célula de endométrio com as características de células de endométrio. Ela só está fora do local correto, que é a cavidade uterina. Mas não é câncer. Não precisa se E preocupar, não. é legal você falar dessas aderências, né, que existem, essas restrições. A gente já fala muito na osteopatia sobre a mobilidade dos órgãos, né? Então, quando você tem aderência, Isso. essa mobilidade, ela não acontece. E aí, Não. justamente, a gente trabalha tudo em si, a gente trabalha tudo, o foco trabalhado em realmente essa mobilidade, né? Liberar tudo que a gente consegue para poder dar função, devolver aquela função, né? No caso Muito da bom. infertilidade, a gente trabalha, né, com a mobilidade dos ovários, da tuba uterina, do útero, para poder favorecer com que o óvulo e o espermatozoide, né, façam Se uma ligação encontre. favorável para que a pessoa realmente consiga engravidar, né? E aí o ideal é que se o tratamento seja em conjunto, né? O casal, né? Acho que engravidar, ninguém engravida sozinho, né? Acho que a Não. verdade é essa. Tem que sempre ter um parceiro, né?
E para você ter ideia, como eu trouxe até um esqueleto, né? Porque o que acontece? Como o útero ele fica repousado aqui, o que acontece? Isso. Eu tenho aderências, tanto se a endometriose sobe para intestino, eu tenho aderência intestinal, tenho aderência em bexiga que é um pouquinho mais, né, à frente. O que Isso. acontece aqui? Eu começo a bloquear esse osso aqui que é atrás das costas, junto com a bacia. E aí eu Fica posso ter tudo também preso. a dor lombar. Então, por que que é importante? Se eu tenho muita aderência, eu não consigo ter mobilidade. E eu começo a fazer com que eu tenha essa dor pélvica, ela vá piorando progressivamente. Os nervos, né, que é o que nutre todo mundo, começa a também reclamar. Você Isso pode aí. ter dor nas pernas. Se eu estiver falando besteira, você me fala. Não, tá Dor, certíssimo. dor nas pernas, quer dizer, alteração de circulação, né? E aí Isso. tudo isso pode causar, olha que uma alteração da endometriose pode causar em relação a dores músculo-esqueléticas, né? Como é muito ligado à região visceral Isso com o mesmo. sistema músculo-esquelético, né? Sem falar das pitoses, quer dizer, os ligamentos não sustentam, quer dizer, desce todo o útero, Fica também tudo repesado. vai pesar ali e vai fazer com que a sua lombar fique mais sobrecarregada. Então, às Isso vezes, mesmo. você vai tratar uma dor lombar que, na verdade, é o útero que está causando esse problema. A E aí você não compressão. vai no foco da dor. Aí o que acontece? Você começa a tomar remédio, faz fisioterapia convencional para tratar a lombar e mesmo Não assim sua dor passa. persiste. Ele não vai Isso aí. passar. Não A passa. fisioterapia pélvica ajuda nas dores? Ajuda muito. 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 Nossa, essa Muito. parceria é muito importante. Muito importante. Vocês não têm ideia. Eu acho que só quem passa por um fisioterapeuta pélvico que tem esse problemas relacionados, sabe como é maravilhoso fazer trabalho em conjunto com o médico e o fisioterapeuta. Muito Vai te dar bom. muito mais qualidade de vida, reduzir dor, que eu acho que é o que importa para que você viva bem, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria perguntar. Você usa eletroestimulação no assoalho pélvico? Não. Você usa eletroestimulação? Eu sou osteopata, né? Então, Ah, eu não sou tá. fisioterapeuta pélvica em si. Então, eu Ah, só tá. uso Isso que eu fiquei mesmo na dúvida aqui. a terapia manual. Quando precisa de um Muito bom. fisioterapeuta pélvico, aí eu indico alguém para poder tratar, um especialista mesmo. No caso, Ah, é bom para eu saber. porque eu trabalho Isso. liberando tudo, né? Você dou Isso. punção, vai Você lá. trabalha Trabalha na liberação dos ligamentos que dão a sustentação para isso. alívio da dor, né? Nas pitoses, Ah, quer muito dizer, bom. reposicionamento, é tudo para poder aliviar aquilo ali. Aí ele trata, se a musculatura está fraca, por exemplo, ele vai tratar, ele vai É. estar com o Aí faz a fisioterapeuta pélvico, eletroestimulação. e É aí uma vai dúvida. precisar, não tem jeito. E Tá assim, bom. é engraçado porque ele, por exemplo, é um músculo muito forte, mas é muito fraco quando você tem um problema, né? É. Porque é um conjunto, né? É um É conjunto um de conjunto. musculatura e vai dando fibrose, envelhecimento, falta de colágeno, aquilo vai cedendo, né? Falta de exercício, hoje a mulherada, ninguém quer se exercitar, todo mundo quer fazer tudo no controle remoto, não trabalha a musculatura. Oi? Ficou mudo. Paciente, né? E aí a dor limita ele. Eu tô com essa dor aqui na lombar, começa a ter quadril bloqueado, aí não consegue fazer nada e acaba que o paciente não vai procurar atividade física. Alimentação. Alimentação é a melhor coisa que Não. tem na vida. Gente, eu falo É. assim, eu gosto de trabalhar muito com os 4 pilares da saúde aqui na clínica, porque eu trabalho com alimentação, os aspectos emocionais, porque é envolvido na dor, não tem jeito. Isso. A alimentação, mobilidade corporal e o estilo de vida. Se a pessoa também não muda o estilo de vida, não tem Não como ela adianta. melhorar também o restante, né? Fica Isso difícil. aí. É bem Então, difícil. eu falo para as pessoas, olha, a gente vai aliviar essa dor ou até mesmo tirar essa dor, mas você precisa fazer atividade física, você precisa mudar a sua alimentação, porque se você faz uma alimentação, eu fiz uma live com uma nutricionista também maravilhosa, a gente falou bastante de alimentos que causam Isso. inflamação no organismo,
Quer dizer, você precisa cuidar, são detalhes que você precisa cercar o seu corpo. Você Dá mora nele, atenção. você mora nele, Isso tem que dar aí. atenção, né? Aqui, a Luiz está falando, eu procurei o diagnóstico da minha lombar por anos e descobri na ressonância pélvica a causa da minha dor. Foi o que você falou, né? A principal, né? O exame Ressonância. clínico e o complementar para poder você juntar mesmo o diagnóstico, tá Isso certíssimo. aí. Isso Qualquer aí. mulher pode fazer fisioterapia pélvica? Com Sim, certeza. deve fazer. Eu acho que deve fazer. Sempre. Endometriose, eu não sei o que ela falou aqui, minha dor da endometriose. Verdade, com dor fica ruim para malhar, realmente, não tem como malhar. Não dá. Aí ela Luzi, alimentação sem glúten melhora muito. Também É isso, gente. ajuda. Não tem segredo, só tem que ter disciplina para algumas coisas. Sou paciente da Me doutora. fala um pouquinho sobre a endometriose, sexualidade e autoestima na mulher. Os três estão totalmente ligados, né? A sexualidade está muito prejudicada porque a paciente não consegue ter relações, foge da relação sexual, atrapalha o relacionamento e a convivência com o parceiro, porque às vezes o homem não entende, acha que ela está sem disposição, que ela não quer nada, e realmente ela sofre com as dores. Eu tenho paciente que fala, doutora, eu tenho relação, às vezes a lágrima escorre de tanta dor e eu não consigo mais fugir do meu marido, fugir do namorado, porque eles acham que eu estou inventando. Então o impacto na mulher realmente é muito ruim. E em relação à qualidade de vida, fica péssima, péssima. Está sempre estressada, está chorosa, são pacientes deprimidas, muitas ficam com muita depressão, porque a dor não deixa ela trabalhar, a dor não deixa ela fazer uma atividade física, fica mal-humorada, então atrapalha muito a qualidade de vida da mulher que está com endometriose, sofre, né? Porque ela não consegue conviver bem em virtude da dor que ela está sentindo. Mas é basicamente isso. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Quais são os. Acho que a gente falou, já respondeu. Tinha uma outra pergunta aqui, na idade da endometriose, você respondeu Isso, com relação a quando começa a menstruar, né? Pode já isso. ter o sinal. E a gente falou, você perguntou também, a gente perguntou algum projeto cancerígeno, se teve algum. Você falou que Não, não não causa. tem. É importante vocês saberem. E me fala um pouquinho quais são os tratamentos mais eficazes para essa doença aí. O tratamento é você bloquear a menstruação. Então, a primeira coisa que você tem é bloquear. E você pode fazer esse bloqueio ou com anticoncepcional, ou com medicações chamadas Nalgene-RH, que tem ação lá no nosso cérebro. Você pode fazer com DIU, com implante hormonal e o tratamento cirúrgico. Além desses, o que você falou agora da fisioterapia, né, para você liberar essa região da pelve inferior, alimentação e atividade física. É basicamente isso o tratamento. E muita paciência, porque eu já tive paciente me ligar do banheiro, doutora, eu estou morrendo de dor, estou morrendo de dor, e só melhorou quando ela operou e fizemos o bloqueio da menstruação. Não tem uma fórmula de bolo eficaz, o melhor tratamento não existe, tá? São todos tratamentos alternativos, é uma doença que não tem cura. Quem é muito fã da cirurgia vai dizer que a cirurgia vai curar. Quem é fã do implante vai dizer que o implante é que vai curar. Mas nenhuma delas cura. Você ameniza os sintomas de acordo com a necessidade da paciente. Se for um paciente que quer engravidar, o ideal é fazer cirurgia para retirar os focos. Se for uma doença avançada. Mas cada caso tem que ser feita uma avaliação e dessa avaliação partir para a conduta, levando em conta a situação financeira da paciente, o quanto ela pode despender, né, em relação à cirurgia. Agora eu estou com uma paciente com uma pelve muito avançada, uma doença muito avançada, tem que ser com uma equipe multidisciplinar. Não dá para um profissional sozinho entrar naquela barriga e operar. Tem que entrar com prótese, tem que entrar com uma doença muito avançada, paciente jovem, sem filhos. Então, cada caso vai depender, né, cada tratamento vai depender de cada paciente. Tá bom? Alimenta os exercícios físicos, isso aí. Sana. Ah, minha paciente, a Sana. Bonitinha. Isso mesmo. Sempre. Sempre individualizado. Isso.
Isso mesmo. Custo-benefício. Você Oi? tem que dar A medicação? Dependendo, isso. sim. Se você usar uma progesterona, se você usar uma progesterona contínua, sem a ação do estrogênio, você pode ter diminuição da libido. Mas aí existem umas fórmulas que a gente faz para melhorar a libido. Bota lá uma medicaçãozinha, um gel, que a gente melhora a libido, sim. Mas existem medicamentos que podem bloquear e diminuir bastante. E cada paciente vai reagir de uma forma diferente, né? Tem pacientes que não sentem nada, outras ficam com a libido lá no chão. Mas tem como tratar, sim. Tá? A pessoa botou aqui, você acaba se tornando chata por conta da dor. A Isso. Dani botou assim, eu uso a Lurene, outro remédio que eu tomei me deu muita irritabilidade. Ainda tem isso, né? Coisas Tem. diversas, né? Tem. O efeito colateral. Eu estou com uma paciente, tem paciente que não tolera nenhum desses tratamentos, é difícil. E aí você tem que partir para o tratamento cirúrgico. Por exemplo, o análogo de GnRH, ele às vezes é tão forte que a paciente pode ter queda de cabelo, pode ter perda de pelo de sobrancelha. E aí a paciente fica bem irritada, com irritabilidade, com insônia. Então, assim, cada tratamento vai depender do tipo de paciente que eu tenho e o que eu vou poder fazer por ele. Mas tem muito efeito colateral, sim, desejado. A Né? Sana tá falando, eu melhorei É muito um depois que exemplo mudei a muito alimentação e bonitinho. exercício. Tá travando um pouquinho. Tá tudo bem aí, gente? É, Minha médica querida me incentiva sempre tá, a fazer tá travando. exercício, mudar a alimentação. Isso mesmo. É a minha paciente. É muito Legal. bonitinha. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Então vamos lá. Sempre que você tiver com uma pessoa ou alguém conhecido que está se queixando de uma dor pélvica, principalmente na época da menstruação, tente incentivá-la a ir a um ginecologista para tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível. Se você é uma pessoa que já sofre com endometriose, tente fazer o tratamento de forma correta e associar mudança no seu estilo de vida. Eu sei que é difícil, a nossa vida é corrida, eu também trabalho muito, tenho casa, tenho filho, tenho marido, 300 mil funções, mas eu me preocupo com a alimentação, me preocupo com a atividade física, e se você quer melhoras do seu quadro, tem que abraçar a sua doença como um todo, sabendo que é para sempre e que sempre vai ter que ser bem tratada. Essas são as minhas considerações. Perfeito. Então, Pronto? gente, eu queria falar para vocês o seguinte: a osteopatia aliada com a ginecologia, com certeza, ela tem uma visão integrativa, isso é muito bom. E como ter uma visão Isso. integrativa, eu acho que a gente consegue garantir a causa primária das disfunções. E aí consegue prevenir os problemas ou aliviar os sintomas. É isso que a gente precisa Isso. para poder ter mais qualidade de vida. E Isso justamente mesmo. isso que você falou, né? Acho que atividade física nunca é demais, acho que a alimentação também nunca é demais, né? Eu acho que a gente precisa realmente ajustar. Não é que você precise ficar numa dieta para sempre, mas eu acho que você Isso. precisa realmente adequar o que o seu corpo precisa, o que o seu corpo necessita. Cada um tem talvez uma deficiência de uma vitamina, um mineral, alguma coisa que precise dar um pouquinho mais de atenção, repor hormônios se for possível, Isso né? aí. Tudo isso dentro das possibilidades para poder equilibrar sempre o corpo, que é o ideal para todos nós, né? O equilíbrio e a harmonia para que a gente consiga viver, realmente ter longevidade. As pessoas querem longevidade, mas não querem cuidar do principal, que é o nosso Isso aí. corpo. Isso aí. E aí, Longevidade e qualidade de vida, né? E isso aí. qualidade de vida, que está associada à alimentação e E a Pronto. osteopatia, ela trabalha justamente falou. É interessante que você falou também das cirurgias, quer dizer, as Isso. cicatrizes já é uma indicação de tratamento também para a osteopatia, porque a cicatriz também causa aderência e pode causar Sim. também dificuldade de Isso. mobilidade, né? Então, tudo isso, a osteopatia também tem essa visão. Não é só tratar a lombar. Eu tenho uma dor lombar, mas por que você tem uma dor lombar? Qual é a causa? Qual é a origem? E aí, sim, quando a gente fecha o diagnóstico preciso, o tratamento vai ser o mais adequado possível. E com certeza a gente acelera os resultados. Vocês não têm ideia
de quando você faz um Isso aí. diagnóstico realmente certeiro, você acelera resultados, que é o que a gente precisa. Não dá para você ficar preso em terapias, às vezes, longas, que não funcionam. E você já sabe que não funciona, mas você ainda persiste. Então, o ideal é que você busque o melhor caminho para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Isso aí. Muito bom. Tá certo, perfeito. Perfeito. Sem procurar ter uma qualidade de vida. Ah, não ouvi. Travou. Não ouvi. Pode falar. Eu não ouvi. Não ouvi. Na Ficou, ultrassom... travou. tá me ouvindo agora? Tô. Na Na ultrassonografia ultrassonografia? transvaginal, tem como saber se tem endometriose? Tem uma Não. A ultrassonografia é muito difícil você fazer diagnóstico de endometriose. Normalmente a ultrassonografia vai vir normal e a ressonância é que vai mostrar. Existe a ultrassonografia do assoalho pélvico, que é uma ultrassonografia diferente, feita com preparo. Essa comum que você está acostumado a fazer não vai olhar, não vai identificar o foco, não. Aí o ideal é você fazer ressonância, tá? O ideal é ressonância. Isso. Doutora, muito obrigada. Já acabamos De nossa nada. live. Muito obrigada mesmo. Isso Foi um aí. prazer te receber aqui. O pessoal está pedindo para a gente fazer uma outra live juntas. Ih, meu Deus. Vamos programar, Vamos pensar. programar. Vamos programar, Mas vamos foi programar. ótimo. Acho que foi bem esclarecedor para todo o público, que é isso que a gente está propondo aqui na Renove, realmente aumentar o conhecimento da população para que ela procure os profissionais de uma maneira adequada, porque não dá para você sair correndo para tudo. Isso mesmo. Com certeza. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Eu gosto sempre de ajudar, de participar e passar informação adiante. É muito bom. Até a próxima. Oi. Oi? Desligou? Lindo, Valéria. Ô, bonitinho. Até a próxima. Tchau, beijo.